Olá, ouvintes do Queimadas. O episódio de hoje é mais do que especial. Vamos conversar com quem está na linha de frente, combatendo aí o fogo e protegendo vidas e o meio ambiente, que é nosso patrimônio. O Corpo de Bombeiros de Canaã dos Carajás. E para representar o Corpo de Bombeiros, o Major Renato já está por aqui nos nossos estúdios. A gente vai bater um papo bem bacana, falar sobre essa temática tão importante para o nosso município. Eu queria agradecer o convite. É muito importante nós do Corpo de Bombeiros Militar do Pará estar presente, junto com a equipe de imprensa, porque dessa forma a gente consegue fazer um trabalho de excelência junto à comunidade. Então, no que pode contar conosco, estamos aqui presentes para tirar e sanar qualquer tipo de dúvida que possa ter e mostrar um pouco também do nosso trabalho aqui através desse bate-papo. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o papel do Corpo de Bombeiros em relação a queimadas em Canaã dos Carajás. Em relação às queimadas em Canaã dos Carajás, nós já estamos entrando aí no período que a vegetação é mais vulnerável ao calor, devido ao clima seco, ao tempo que vai o período de escassez de chuva. E com isso traz aí a maior recorrência de casos de ocorrência em relação a incêndios florestais, nas vegetações. E com isso nosso trabalho aumenta consideravelmente, mas estamos aí dispostos, estamos aí em operação, estamos sempre à disposição da comunidade, de maneira tanto preventiva quanto operacional, para a gente poder fazer um trabalho aí junto à comunidade e estarmos aí dispostos e à disposição em relação a esse tipo de ocorrência. Como é que funciona o protocolo de atendimento quando há uma denúncia ou chamado de incêndio florestal, por exemplo? O nosso protocolo, ele é... No primeiro passo, nós ao receber o chamado, através do 93 ou de outra forma, a gente colhe todos os dados pertinentes à situação, como local, se há residências, as redondezas, colhendo todo esse tipo de informação e dados para que a gente possa colher todo o material, equipamento e recursos humanos necessários para a gente fazer o combate. E quais os maiores desafios enfrentados no combate às queimadas na região? Além do clima, nesse período que já dificulta bastante em relação às ocorrências, porque o incêndio florestal é uma das ocorrências de maior desgaste em relação a recursos humanos e até mesmo de equipamentos e materiais. A gente tem que otimizar o máximo possível dos recursos humanos, assim como dos equipamentos, das viaturas, porque além do clima nós temos a geografia que dificulta muito. Aqui nós temos muitos morros, temos muitos aclives, e dessa forma a gente tem uma dificuldade muito grande em alguns locais de chegar até o ponto. Fora que algumas vegetações também são fechadas, dificultando também o acesso dependendo do local. O Morro das Antenas, o Morro das Serras, por exemplo, é um ponto crítico onde todos os anos sempre existe focos de incêndio. É algo frequente que acontece todos os anos, tanto no Morro das Antenas, o Morro da Serra também teve um episódio, ano passado, também a Fazenda Moarama, do qual teve um incêndio, teve uma certa dificuldade por conta da forma que se expandiu. Existe um plano especial para áreas de risco como essa? Esses locais, eles são críticos porque, além de serem são regiões importantes do município, são regiões que ao longo do ano ele vai armazenando biovegetação, que com isso vai criando aquela carga de incêndio que quando chega nesse momento de seca, a vegetação ela fica mais vulnerável ao aquecimento. E como são também regiões próximas à área urbana, como estradas, como vicinais, e isso pode causar uma ação do homem, em relação ao início de um foco de incêndio. E com isso mas qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é fazer o monitoramento, a gente tem um apoio muito grande, uma parceria junto com a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, em especial com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com a Brigada Municipal do Parque Veredas, que sem eles nós com certeza não conseguiríamos ter um serviço de excelência. Claro que com isso a gente vai buscando cada vez mais, ao longo dos anos, nos aperfeiçoando mais, com técnicas, com equipamentos, com instrumentos, com capacitações aos nossos militares, assim como também da Brigada, assim como todos, e também no trabalho de conscientização, que nós temos que entender que a maioria dessas ocorrências, ela tem natureza de ação humana.
Então é muito importante, é de total relevância a gente fazer esse trabalho também de conscientização do coletivo, né, que é a responsabilidade de todos. Mas, no paralelo a isso, estamos fazendo trabalho de monitoramento. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nesses locais que são pertencentes ao município, eles fazem os aceros, fazem o monitoramento, sempre nos apoiando. Em relação às áreas de fazenda, esse ano nós estamos também iniciando um trabalho não só de conscientização aos proprietários, mas também para capacitar os funcionários para que possa ser evitado qualquer tipo de indício, qualquer tipo de início de um foco que possa provocar um incêndio. Que o incêndio ele é o fogo descontrolado. Então a gente tem que tentar combater esse início, que é o manuseio indevido do fogo, para que ele não possa culminar numa situação de um incêndio que possa trazer aí diversidades aí para a nossa região. Em 2024 foi o ano em que o Pará bateu recorde de queimadas. E Canoa dos Carajás também teve várias situações de uma gravidade extremamente séria. O que mais te marcou ano passado relacionado a isso? Ano passado, como você bem comentou na pergunta anterior, foi na Fazenda Moarama que teve o início lá de um incêndio que acabou alcançando parte do Parque Veredas, né? Porém, no ano passado, assim como esse ano, nós nos preparamos muito bem, né? Junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto com a Brigada Municipal, nós estávamos em ação. Por mais que a gente possa ver a questão de fumaça, de fuligem, mas nós estávamos combatendo. E se nós não tivéssemos agido rápido em conjunto, essa força-tarefa com certeza teríamos tido um resultado diferente do ano passado. Apesar da fumaça e apesar de todas as questões que a gente em loco poderia observar, mas a gente conseguiu evitar e conseguiu trabalhar para que não trouxesse um resultado pior, né, para o meio ambiente e para a vida, para a saúde das pessoas. Que medidas mais simples as pessoas podem tomar para evitar o surgimento de queimadas, principalmente nesta época mais seca, né? Começou. Sim, infelizmente com essa época do ano, com os ventos fortes, a baixa umidade do ar e o clima com o nosso tempo seco, quente e seco, como eu disse, a vegetação ela fica mais vulnerável ao aquecimento. E qualquer provocativo, qualquer início de um foco pode desencadear um incêndio florestal de grande magnitude. O que nós podemos fazer, que fica a orientação para a população, é justamente em relação ao uso do fogo, né? Infelizmente nós temos uma cultura hoje na região de limpar terrenos, limpar lotes, faz muito uso do fogo. Então a primeira orientação que nós damos, a recomendação é que não faça esse uso do fogo, porque ele pode desencadear uma situação extrema. E há outras maneiras, há outros métodos. A população pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente, que vai ser orientada da melhor forma possível. O município ele sempre está aí à disposição, né, grande parceiro daqui do Corpo de Bombeiros nesse trabalho conjunto. Então, para poder se fazer uso de outros métodos, para limpar terreno, evitar de usar o fogo para queimar lixo, para queimar terrenos. Então essa é a principal orientação e conscientizar a todos que é o papel de todos nós, né? Essa prevenção, porque afinal o meio ambiente ele é de todos nós, né? E o que pode ser provocado em relação a essas queimadas, que é os problemas de saúde, nós mesmos que vamos sentir. Então é o papel de todos nós termos essa conscientização de prevenção. Quais são o perfil das ocorrências mais frequentes e a maioria dos focos elas são em áreas urbanas, rurais ou um misto das duas? Eu poderia colocar que em relação às ocorrências elas são mistas, né? Até porque dentro da própria área urbana do município nós temos muitas áreas verdes. E essas áreas verdes acabam, como lotes vazios, acabam às vezes culminando num simples queimar de lixo, ele pode culminar num incêndio de grande proporção, atingindo inclusive até residências próximas. E com isso é notável que a ação humana hoje é o principal, infelizmente é o principal provocador desse tipo de incêndios. Quais são as penalidades para quem provoca queimadas ilegais e como o cidadão pode denunciar? É bem claro deixar em evidência que é crime, né? E a pessoa pode responder tanto civilmente como criminalmente e até administrativamente, né? Com multas que podem gerar
o valor em milhares, e assim como detenção também, dependendo do que vier a resultar aquele princípio de incêndio. E vale também deixar bem claro que, por mais que o incêndio comece de uma forma pequena, mas se ele se alastra, se ele tem uma magnitude muito maior, se ele tem resultados que levam patrimônio público ou patrimônio privado à decadência, a prejuízos, ele pode também responder conforme aquele resultado daquele princípio. Então, fica a recomendação, fica a orientação em relação a denúncias, ligar o 93, o Disque Denúncia pode ligar também o 90, tem um Disque Denúncia também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que ao fazer a denúncia, se você vê qualquer ações suspeitas, se você vê qualquer início de algum foco que está ali descontrolado, faça imediatamente essa denúncia para a gente poder tomar todas as ações possíveis. Vocês realizam ações educativas nas escolas, nas comunidades, e como tem sido a resposta da população? Hoje nós podemos observar até com a ajuda dos veículos de informações que as pessoas hoje elas estão mais engajadas nessas questões de meio ambiente, principalmente as queimadas. Até porque, como eu disse, todos nós sofremos com tudo isso. Então, nós realizamos trabalhos de conscientização nas escolas, estamos fazendo trabalho nas comunidades rurais também, estamos também fazendo processo, como eu disse, nas empresas que têm grande parte da área rural do município, para fazer esse trabalho de conscientização. E o retorno é muito positivo porque todos nós, é perceptível que as pessoas hoje, elas estão engajadas com esse propósito de prevenir, de evitar. E isso só faz a fortalecer esse nosso trabalho de prevenção. Que mensagem você deixa para a população, tanto urbana quanto rural, sobre prevenção e conscientização? A minha mensagem que eu deixo é que pode nos procurar, o Corpo de Bombeiros Habilitado do Pará, junto com a Prefeitura Municipal de Canaã, estamos de portas abertas para orientar, para fazer capacitações, para fazer qualquer tipo de trabalho prevencionista ou qualquer tipo de trabalho também operacional, para que a gente possa evitar qualquer tipo de transtorno futuro. Então vamos evitar o manuseio do fogo para fazer limpezas, vamos evitar usar o fogo para queimar lixo, para limpar lotes, vamos tomar cuidados simples como um filtro de cigarro jogado na beira da estrada, que dessa forma a gente tendo essa conscientização, com certeza nós vamos evitar muitos transtornos e muitas ocorrências dessa natureza. Muito obrigado, Major. Agradeço a sua presença, obrigado por se disponibilizar a estar aqui falando sobre essa temática tão importante e que tem que ser debatido aqui. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estarmos aqui, mostrando nosso trabalho, conversando aí com a comunidade, e pode contar conosco. Nos vemos no próximo episódio do Queimadas.